Todo o universo WWE no momento está focado em Roman Reigns e na Bloodline. É a história mais interessante do Pro Wrestling da atualidade. Mas e aí? O que vai vir para Roman Reigns na WrestleMania? Começaram a surgir especulações através de fontes, pessoal, e nesse vídeo eu vou comentar com vocês, tá? Mas antes disso, não se esqueçam, é claro que eu preciso do feedback de vocês. Eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários o que vocês acham dessas especulações. Eu quero que vocês digam pra mim o que vocês estão achando dessa storyline da Bloodline, que obviamente ocasionou na primeira derrota por pinfall do Roman Reigns no último Premium Live Event, o Money in the Bank. Mas pessoal, não esqueçam, tá? Deixa o like e comentem. Bom, então vamos lá. Como eu disse, todo mundo presta bastante atenção nessa storyline da Bloodline. É incrível, né? A Bloodline ela existe desde 2020, talvez não desde 2020, porque só tinha o Jey Uso e ainda não era chamada de Bloodline. Mas a construção, ela começa em 2020. E desde então, independentemente se a Bloodline já estava totalmente formada, independentemente se ela já chamava Bloodline, uma coisa era quase um consenso. As histórias eram bem feitas, o Roman Reigns se encaixou muito bem com seu personagem, e todas as pessoas que se envolviam com a Bloodline, seja pessoas que interagiram com o grupo de dentro do grupo, como por exemplo é o caso do Sami Zayn, ou os Usos, ou o Solo, ou até mesmo as pessoas fora do grupo, todos cresciam junto com a história. Praticamente ninguém saiu por baixo quando se interage com a Bloodline. Então é uma storyline de muito sucesso. E agora, desde a WrestleMania 39, a gente está acompanhando o fim da Bloodline. Todo mundo está muito curioso para saber o que vai acontecer daqui para frente. Fala-se muito de no SummerSlam, que vai acontecer agora, no início de agosto, o Roman Reigns muito provavelmente vai defender o seu título da WWE, indiscutível, universal, contra o Jey Uso, algo que ele fez no início do reinado, quando ele era apenas o campeão universal. E faz todo sentido, porque o Jey Uso ele foi o primeiro a fazer o pin no Roman Reigns desde que ele se tornou Tribal Chief, e o primeiro a fazer pin no Roman Reigns desde que ele levou um pin pela última vez, que foi há 3 anos e meio atrás. Foi em dezembro de 2019. Então tá todo mundo muito eufórico. E as pessoas já começam a se perguntar, e aí, o que vai acontecer depois? O Roman vai perder pro Jey Uso? O Roman vai enfrentar o Solo Sikoa? Será que o Solo Sikoa vai ser o cara a encerrar o reinado do Roman Reigns? Bom, pessoal, vou passar uma informação aqui pra vocês que quem assiste esse canal há algum tempo, quem conversa comigo aqui a respeito de WWE, não vai ficar muito chocado não, tá? Mas depois que o Money in the Bank acabou, né, a WWE faz aquelas press conference, que é onde os lutadores eles conversam, né, com os jornalistas. O próprio Triple H faz bem isso, desde que o Triple H assumiu o controle criativo da empresa. E o Cody Rhodes, que tinha derrotado o Dominic Mysterio no Money in the Bank, foi perguntado se vencer o World Heavyweight Championship, que está com o Seth Rollins, significaria finalizar a história. Porque a gente sabe que o Cody Rhodes ele tem essa storyline de finalizar a história. E o Cody Rhodes foi bem objetivo. Não. Segundo Cody Rhodes, vencer o título mundial dos pesos pesados seria uma outra coisa. Seria algo grande, pois na visão dele, o título mundial dos pesos pesados é o título principal do principal show da WWE, que é o Monday Night Raw. Ele elogiou o trabalho que o Rollins tem feito, mas ele deixou claro que vencer o título que o pai dele nunca venceu é finalizar a história. Bom, o Dave Meltzer, que nós conhecemos muito bem, o homem que dá as estrelas para os combates, o famoso jornalista, ele comentou a respeito disso e ele confirmou algo que a gente já sabia e é algo que eu já cantei muitas vezes aqui no canal, né? Que o plano da WWE é para que a tal revanche entre Roman Reigns e Cody Rhodes muito possivelmente vai ser o que irá acontecer na WrestleMania 40. Tá? Então os planos é que o Roman Reigns se mantenha como campeão até a WrestleMania 40 e muito provavelmente a rivalidade dele e o combate será contra Cody Rhodes. Eu sei que muita gente faz uma certa confusão em relação a isso, até porque o Roman Reigns atualmente está numa storyline com os membros da Bloodline. Inclusive, como eu disse, muita gente até acha que o Solo Sikoa venceria o Roman Reigns. Só que isso não vai acontecer, pessoal. A storyline da Bloodline, por mais interessante que ela seja, ela é uma storyline mais íntima. É mais sobre o Roman Reigns com o seu personagem.
existe o Roman Reigns personagem, mas também existe o Roman Reigns que é o maior campeão da era moderna. Que é aquele Roman Reigns que bateu nomes como John Cena, Edge, Drew McIntyre, Brock Lesnar, Goldberg, Rey Mysterio, Daniel Bryan. E esse Roman Reigns, com esse título, ele só vai perder para alguém que a WWE possa capitalizar isso e investir. A WWE não vai encerrar o núcleo da Bloodline e vai levar o título junto. Não se termina histórias dessa maneira. O próprio Triple H, que é o chefe do comando criativo da WWE, disse: não, a história ela não termina. A história ela sempre continua. O Solo Sikoa, ele não vai vencer o título do Roman Reigns, assim como na altura o Jey Uso não venceu, assim como na altura o Sami Zayn também não venceu, e o Solo não vencerá, porque são nomes que a empresa não vai investir como campeão depois. E a WWE não vai deixar esse reinado histórico morrer junto com a storyline da Bloodline. Por mais que a storyline da Bloodline seja extremamente interessante, ela ainda assim não é maior do que o legado do Roman Reigns com o título. O que muito provavelmente vai acontecer, e até mesmo vai acabar com essa confusão dos fãs, é que o Roman Reigns, da mesma maneira que ele foi subindo de maneira gradativa, ele deve cair de maneira gradativa. Vocês lembram que o Roman Reigns ele começa com o Paul Heyman, depois ele vence o título, depois ele convence o Jey Uso a ir pro lado dele, depois vem o Jimmy Uso, depois vem o reinado pelo título de duplas, até que vem o Sami Zayn e por fim o Solo Sikoa. O Roman Reigns era praticamente imbatível quando ele tinha tudo isso, mas aí ele perde o Sami, a família dele fica totalmente fora da mesma página, a família dele perde o poder que tinha porque os Usos perdem os títulos. Aí ele fica cada vez mais fraco. Ele inclusive começa a perder combates. Ele perdeu o combate de duplas contra o Sami Zayn e o Kevin Owens. Aí ele perde a família dele. Jimmy Jey Uso não quer mais saber dele. E aí ele é pinado pelo próprio Jey Uso. Pela primeira vez ele é pinado. Ele já começa a demonstrar que ele é batível. Então muito provavelmente ele vai passar pelo Jey. Ele vai passar pelo Solo, mas não necessariamente da maneira como ele passava pelos oponentes antes. O Roman Reigns ele vai até conseguindo se sobreviver como campeão, mas ele vai perdendo coisas no caminho. O Sami Zayn, por exemplo, não conseguiu vencer o título do Roman Reigns, mas ele conseguiu destruir a Bloodline. O Jey Uso muito provavelmente não vai conseguir, no final das contas, tirar o título do Roman, mas sem dúvidas ele foi o responsável por mostrar que o Tribal Chief não é invencível, como ele queria que nós achássemos. No final das contas, o Solo Sikoa muito provavelmente não vai vencer o título, mas ele vai causar um certo dano para o Roman Reigns. O Roman Reigns vai perder tudo antes de perder o título. E isso com certeza vai significar que ele também vai perder a Bloodline. O Roman Reigns vai ficar sozinho, vai ficar apenas com os títulos. E aí não tem nenhum outro wrestler que está sendo tão preparado numa storyline por título como o Cody Rhodes. Que inclusive, se a empresa quiser, pode até justificar que essa rivalidade entre Brock Lesnar e Cody Rhodes foi um plano do Heyman para manter o Brock Lesnar cuidando do Cody Rhodes para que o Cody Rhodes não fosse atrás do Roman Reigns, se assim eles quiserem, obviamente. Mas no final das contas, muito provavelmente Cody Rhodes, que é um nome que está sendo construído para ser um campeão mundial, que é um nome que vende muito bem, que é um nome que a empresa está colocando muito dinheiro em cima dele e está recebendo esse retorno, muito provavelmente ele será o cara a tirar o título do Roman Reigns na WrestleMania 40, na revanche, e vai seguir a sua vida como campeão. E essa é a razão pela qual um Sami Zayn, um Solo Sikoa e um Jey Uso não podem vencer o Roman pelo título. Porque muito provavelmente a vida dessas pessoas depois de vencer o título seria curta. Não é o caso do Cody Rhodes, tá? Então, a probabilidade é que na WrestleMania 40, segundo os planos atuais, nós vamos ter o Roman Reigns defendendo seu título no evento principal contra Cody Rhodes. Você gosta disso? Você concorda com isso? Você espera que esses planos mudem? Deixa aqui nos comentários, pessoal. Deixem aqui nos comentários, deixem um like mais uma vez caso vocês tiverem gostado. Depois a gente fala mais sobre Roman Reigns, sobre Bloodline, sobre Cody Rhodes. Mas por enquanto é isso, tá? Até a próxima e tchau!